Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre você que ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal DNA Bíblico e desde já eu peço que você deixe o triplo C, curta, comente e compartilhe. E dando continuação às 5 solas, hoje estaremos falando sobre ele, aquele que é objeto da nossa fé, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, solos Christus ou somente Cristo. Esse é um vídeo especial porque estaremos falando sobre aquele que é o amado de nossas almas, o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, vamos para o vídeo. Irmãos e amigos do DNA Bíblico, hoje estaremos mergulhando em um dos pilares da fé reformada ou da fé cristã mais gloriosos, mais maravilhosos e exclusivos da fé cristã. Estaremos falando solos Christus ou somente Cristo. No entanto, vivemos em uma sociedade que detesta a palavra exclusividade. Eles dizem: queremos pontes e não muros, queremos inclusão e não particularidade. Tais afirmações têm sua importância em um determinado momento, mas quando surge a ideia de que existe apenas um caminho, um mediador ou um salvador, essa ideia soa arrogante, antiquada e intolerante para muitos. É certo que vivemos em uma sociedade onde o pluralismo, onde o relativismo fazem sucesso e frases como todos os caminhos levam a Deus, o verdadeiro cristão não deve se calar, pelo contrário, ele deve fazer ouvir a sua voz, que assim como a Reforma diziam, somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas por que somente Cristo? A declaração somente Cristo não foi uma invenção dos reformadores, mas foi um resgate da doutrina. Eles clamaram porque viram a igreja de seu tempo negociando a glória e a suficiência de Cristo. Eles entenderam que a cruz de Cristo é suficiente. Nem um sacerdote, nem um santo, nem penitência pode acrescentar algo à perfeita obra de Cristo. Paulo, ao escrever sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, nos mostra que somente Cristo é aquele escolhido pelo próprio Deus para conectar o homem perdido ao seu Criador. Veja lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Lutero foi totalmente contra o ensino da Igreja Romana, que tentava acrescentar algo a mais à obra de Cristo, ou seja, Cristo mais penitência, Cristo mais indulgência, Cristo mais Maria. Veja o que Lutero escreveu: Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Ele é tudo o que precisamos para a salvação. Assim como Lutero, outros reformadores declararam que o ser humano não pode ser salvo por outro meio a não ser pela obra única e salvadora de Jesus Cristo na cruz. Não era Cristo mais alguma coisa, era somente Cristo. A Bíblia é uníssima em afirmar a exclusividade de Jesus. Qualquer tentativa de acrescentar algo à sua obra ou tentar colocar criaturas em pé de igualdade à sua pessoa é diminuir a sua obra e roubar a sua glória. Quando Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio, eles foram confrontados a parar de ensinar no nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou a exclusividade da obra de Cristo. Veja o que ele diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O próprio Jesus não escondeu a realidade da sua pessoa e a importância da sua obra de levar o homem a Deus. Veja o que ele diz aos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E de maneira semelhante, o próprio grande apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios e declarar Jesus como cabeça da igreja, mostrando a sua particularidade e a sua exclusividade não somente na igreja, mas sobre toda a criação. Veja o que ele diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Devemos entender, irmãos, que tudo que o cristianismo é, sua fé, sua esperança e sua adoração, está centralizada exclusivamente na pessoa de Cristo. Retirar Cristo do centro é esvaziar o cristianismo da sua própria essência. Devemos deixar claro que Cristo não é meramente um símbolo religioso. Ele é o Senhor vivo e exaltado. Para Paulo, Cristo era tudo em sua vida. E isso ficou claro nos seus escritos, como lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, que ele declara: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A própria vida de Paulo, ele dizia, resumia em Cristo. Como ele deixou claro lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Podemos ver nessas palavras de Paulo o que é verdadeiramente viver para Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo. Cristo não era somente alguém que Paulo visitava na igreja aos domingos, pelo contrário, dia por dia, momento após momento, não importava o lugar, Cristo era tudo, Cristo era a própria vida de Paulo. Veja, por exemplo, o escritor da carta aos Hebreus. Ele escreve aquela carta com o propósito de fortalecer os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos, estavam passando por momentos difíceis e a sua fé estava sendo desafiada. Muitos estavam sendo tentados a largar o cristianismo e voltar à sua fé judaica. No entanto, como foi que o escritor de Hebreus fortaleceu a fé daqueles irmãos? Falando e ensinando através das escrituras a superioridade e a exclusividade de Cristo. A superioridade de Cristo sobre os sacrifícios, sobre os sacerdócios, sobre as festas, dias santos. Cristo era superior à antiga aliança. Cristo não é a sombra, mas Cristo é o corpo, é a realidade. Tudo aquilo que no Antigo Testamento foi escrito e ensinado apontava para a pessoa singular, maravilhosa e gloriosa de Jesus Cristo. Veja que ele testificou na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 1 ao versículo 4, que ele testificou para aqueles crentes. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Esse é o glorioso testemunho do escritor de Hebreus, começando sua carta, colocando Jesus Cristo acima de anjos, acima da antiga aliança. Porque Jesus Cristo não era meramente um homem, ele era sim um homem, mas também ele era o Deus encarnado. É por isso que não podemos acrescentar algo à sua obra. É por isso que não podemos colocar outro ser, outra pessoa, outra criatura em pé de igualdade com Cristo, porque ele é único. Por isso que nos juntamos aos reformadores para dizer somente Cristo. O resgate dessa doutrina pelos reformadores é também nossa responsabilidade. Muitas igrejas têm sucumbido ao relativismo e ao pluralismo religioso. Solos Christus, ou somente Cristo, nos desafia a proclamar com ousadia: Cristo é suficiente, Cristo é tudo, Cristo é o meu tesouro inegociável. Quem tem sido o seu tesouro? Quem tem sido objeto da sua fé? Será que eu estou falando agora com alguém que tem substituído Cristo por outros mediadores? Ou colocado outros mediadores em pé de igualdade com Cristo? Ou com alguém que tem dividido a glória de Cristo com movimentos, com tradições, ou com ideologias que têm solapado a dignidade de Cristo? Cristo nos chama a viver para Ele. Não basta conhecê-lo teologicamente, mas é preciso amá-lo pessoalmente, servi-lo fielmente e proclamá-lo publicamente. Se Cristo é o DNA da sua fé, não fique com essa mensagem. Compartilhe, que você se coloque também como instrumento de Cristo para fazer o seu nome conhecido e que outros venham ser salvos
pelo conhecimento de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe e que Cristo venha ser tudo em todos os seus pensamentos. Que você venha viver em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Fique na paz do Senhor.